Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Tech. Mais uma vez com meu amigo Gus. Boa. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Hoje estamos recebendo aqui o Daniel Moreto, certo? Pronunciei certo? Pronunciou certo. Boa, seja muito bem-vindo. Daniel é Account Manager da Pay Retailers. Certo? Isso, da Pay Retailers, isso mesmo. Boa. Daniel, seja bem-vindo, fique à vontade, espero que você goste desse bate-papo. Cara, queria saber um pouquinho primeiro da sua carreira, da sua jornada, né? Até um cargo de tamanha importância numa empresa do segmento financeiro. Queria saber um pouquinho da sua trajetória aí. Não, claro, maravilha. Bom, primeiramente, obrigado aí a Papo Tech por esse convite, estar aqui participando com vocês, né, de um importante podcast, falar um pouquinho mais aí da carreira, tecnologia, né, falar de meios de pagamento, o que vem por aí, o que tem de novo chegando aqui na América Latina, né? Bom, falando de carreira, onde que é que eu comecei? Rapaz, eu sou da área de tecnologia, né? Me formei lá na Faculdade de Tecnologia em Jaú, e logo na sequência da minha formação, uma empresa, uma multinacional, me contratou para trabalhar em Costa Rica. Então, eu iniciei praticamente minha carreira no interior de São Paulo, em Jaú, mas já com 23 anos eu fui trabalhar em Costa Rica, na América Central. Lá eu fiquei por 8 anos. Né? Fiz minha carreira, cresci lá numa empresa de outsourcing, né? De terceirização de serviços financeiros. Uhum. De lá eu voltei para o Brasil para virar o CEO da empresa aqui no Brasil e começar a operação. A empresa chegou a 800 colaboradores em Curitiba, foi muito grande. Depois de 8 anos, vim para São Paulo. Trabalhei como CEO da Concentrix aqui em São Paulo, uma empresa que hoje deve estar em torno aí de 10 mil, 15 mil colaboradores. E passei pela CSU em meios de pagamento, né? Recentemente, aí, uma empresa que está na Bolsa de Valores, empresa muito forte, primeira empresa de tecnologia a ingressar na Bolsa de Valores aqui no Brasil. E agora eu estou na Pay Retailers, né? Já tenho aí, comecei em outubro do ano passado. Estamos com grandes conquistas na Pay Retailers, né? Hoje mesmo estamos comemorando aí uma grande conquista, que é o GPTW. Legal. Né? A empresa está certificada agora, recebemos essa notícia na sexta-feira, tivemos a oportunidade de trabalhar isso com os nossos colaboradores. Uma baita festa, estamos em festa hoje, né? Bacana. Eu acho que é isso importante. Então, a gente vem numa trajetória realmente na área de tecnologia, para o segmento financeiro, e vamos crescendo, né? Tem muita coisa ainda para aprender, apesar dos cabelos brancos, né? Tá certo. Legal. E eu queria saber um pouquinho mais da empresa, o que vocês fazem, e depois eu queria também saber o que um Country Manager faz hoje. Aqui eu sei que é uma empresa global, aqui no Brasil principalmente. Tá. Hoje a Pay Retailers, né? O que ela faz? Ela trabalha no segmento de cross-border. Então, vamos supor, cada país tem os seus meios de pagamento locais. Aqui no Brasil a gente tem o Pix. Então, para o consumidor final que está querendo acessar um serviço em outro país, a empresa de cross-border, o que ela faz é simplesmente fazer essa tradução, digamos assim. Então, ela pega esse meio de pagamento local, né? Vamos supor que você queira ir fazer uma aposta numa casa de aposta que fica lá em Londres. Uhum. Normalmente, as casas de apostas não estão no Brasil. Então, você faz lá a aposta em Pix, mas esse dinheiro, para chegar nessa casa de aposta, ela vai passar por vários países até chegar lá. Uhum. Mas isso, o que a gente faz é que seja tudo transparente para o consumidor final. Então, o consumidor final está aqui no Brasil, está pagando via Pix, mas esse dinheiro está chegando para a casa de aposta, sei lá, em Londres ou em Curaçao. Às vezes chega em pounds, às vezes chega em dólares. Vai depender de onde está localizada essa casa de aposta. Então, o nosso trabalho hoje é fazer, né, esse pagamento, fazer com que esse dinheiro chegue em outro país. É isso que significa o cross-border, né? Então, hoje, a Pay Retailers, nós estamos praticamente em toda a América Latina, entramos na África agora, e nós temos hoje mais de 250 meios de pagamento, todos locais. Então, imagina só, você está na Argentina, você está querendo, ou você é uma empresa brasileira, quer vender para a Argentina, você pode utilizar o nosso meio de pagamento, não necessariamente você precisa ter um escritório físico na Argentina. Você pode fazer essa cobrança através do seu website, utilizando simplesmente a nossa plataforma de meios de pagamento, né? Acho que deu para explicar um pouquinho aí, né? Deu. Para mim ficou muito claro. E o papel de um Country Manager nessa estrutura hoje, qual que é a sua principal função? Desenvolvimento de negócios locais, né? Porque é bem distribuída a empresa, né? A empresa é bem distribuída. Eu sou responsável por tudo o que acontece aqui no Brasil, desde um ponto de vista de operações, legal, comercial. Então, eu respondo pela empresa
aqui no Brasil, né? Então, são novos negócios, clientes que às vezes estão chegando, questões operacionais, né? A parte do atendimento ao consumidor também fica com a gente. É claro, né? O recurso humano, que é um ponto super importante na estratégia da empresa. Legal. No Brasil são quantas pessoas? Hoje nós estamos chegando a quase 50 pessoas. A Legal. gente deve dobrar esse tamanho nos próximos 60 dias. Tem Bacana. muita notícia boa chegando por aí. Legal, show de bola. Vamos acompanhar então nas redes sociais aí, tanto do Daniel quanto da Pay, as novidades. E eu vi também que você faz parte de alguns comitês, você é presidente de um grupo, certo? Isso, eu sou hoje presidente do Comitê de Meios de Pagamento para Casa de Apostas da Associação Pagos e também estou como presidente do Conselho do MID, né, para a questão, para o Conselho de Jogo Responsável e Esportes, né, que é um caso bastante importante, principalmente para a questão da opinião pública, né, porque casa de aposta, recentemente a gente teve alguns casos, saiu isso no Fantástico, né, a questão do jogo do Tigrinho, né, eu imagino que vocês devem ter visto isso lá, que é aquela questão onde o que a gente defende, né? A aposta, ela é um entretenimento. Do mesmo jeito que você investe, por exemplo, eu pago mensalmente o meu Netflix, eu pago mensalmente o meu Amazon Prime para ter acesso a entretenimento, a mesma coisa é casa de aposta. Só que, infelizmente, alguns influenciadores, em algum momento, começaram a vender isso como se fosse um investimento, deixando bem claro, não é investimento, é entretenimento. Então, o trabalho que a gente faz através do MIDI, a gente está para lançar agora uma cartilha sobre isso, né? Tanto para a casa de aposta como para eSports, é que isso é um entretenimento. Do mesmo jeito que você investe e vai num cinema, você também está se divertindo. É um dinheiro que você não necessariamente você está buscando um retorno financeiro sobre ele, mas você está buscando se divertir, né? É naquela pequena aposta, o seu time vai ganhar, o meu time vai ganhar, qual time vai ganhar, mas você quer sempre falar alguma coisa. Vamos colocar dinheiro no jogo, né? É isso aí. Claro, e às vezes quem está andando certo, às vezes está colocado na mesma sacola de quem está entrando na contravenção ali, né? Então, essa regulação vem, na sua visão, com bons olhos. Vem com excelentes olhos. A gente está vendo isso de uma forma muito positiva. As empresas sérias, o que elas mais querem é que o mercado seja regulado. Porque a partir do momento que você é regulado, você tem regras claras. Se você não está sendo regulado, aí cada um faz o seu e a gente fica torcendo para que façam a coisa certa, né? Então, a regulação que foi aprovada pelo presidente em 30 de dezembro do ano passado, ela está sendo agora, está evoluindo, né? As secretarias já foram criadas, então a gente deve ter em breve aí as portarias já com mais detalhes de como vai funcionar isso. Claro que vai ter impacto em empresas de meio de pagamento, então a gente já tem acesso, tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos, né? Não é toda empresa que vai poder participar de um arranjo de processamento de meios de pagamento para uma casa de aposta, né? Porque existe essa necessidade de cumprir alguns requisitos. Porque imagina, eu acho que é importante que seja sério. Quantas vezes a gente não escuta falar no mercado que uma casa de aposta deixou de existir? Sim. E quem acaba perdendo, quem é? O consumidor final. Mas a partir do momento que é regulado, a gente vai para uma outra esfera. Você já tem um banco central por trás, que já investigou o histórico dessa empresa antes, essa empresa pagou as suas taxas, ela paga impostos. Essa é outra coisa importante, né? Que se paga impostos, a gente precisa ter essa retenção. Esse dinheiro está aqui no país, ele está sendo utilizado de alguma forma. Tá claro. Né? Então, regular é extremamente importante. Extremamente importante. A gente vê isso como muito positivo. E do ponto de vista de meios de pagamento, para nós também existe o nosso interesse, né? Nós somos hoje uma empresa regulada pelo Banco Central, né? Uma instituição de pagamentos que está aí já com a nossa licença. Estamos também fazendo uma aquisição aí importante nesse mercado, que em breve a gente vai anunciar. Mas existem empresas que não têm essas qualificações. Agora você imagina, né? A casa de apostas, mesmo sendo séria, se ela não consegue fazer com que um dinheiro que tu ganhou numa aposta chegue para você, a reputação dela tá em risco, né? Então, esse é um trabalho de regulação tanto de meio de pagamento como a casa de aposta que é super importante. E traz o benefício para o consumidor final, para aquele que está jogando, o jogador, né? Legal. A gente passou por um boom, né, desse mercado no Brasil, acho que nos últimos, 3 anos aí.
Antes a gente não ouvia falar tanto das bets. Vocês que têm uma operação global, lá fora, é a mesma coisa? Ou já estava maduro? A gente passou eles? Como é que tá em comparação ao que Porque o brasileiro gosta, né, de apostar, nem você falou, a gente é apaixonado por futebol. Eu sei que tem apostas para outros esportes. Lá fora, isso já é tão forte quanto está aqui agora? É forte, é muito forte. Eu diria que o Brasil hoje deve estar entre os 3 primeiros mercados. Mas quando a gente fala sobre a maturidade do mercado, que nem eu estava presente, a gente estava com um stand agora participando da maior feira de iGaming, né? Que aconteceu em Londres em janeiro. E nessa participação a gente vê que tão maduro é o mercado já na Inglaterra, por exemplo. É muito maduro, já tem uma série de regras que aqui no Brasil a gente não passou. Por exemplo, se você tem uma série de regras que a casa de aposta tem que cumprir. E a gente está falando, por exemplo, como que você controla aquele jogador que está entrando já numa questão de vício? Como que você... Então, do mesmo jeito que... Interessante. E aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando e a gente espera que isso venha acontecer aqui também. Mas ele pode ser, por exemplo, bloqueado por um ano, por um período, que ele não pode jogar, mas para poder voltar a jogar ele vai ter que passar por psicólogo, ele vai ter que passar por um curso. Então, tem toda uma preocupação de que isso não acabe se tornando um vício. Porque entretenimento, né, tudo que é demais não é bom. Né? Então, esse equilíbrio é super importante. Então, a gente via essa preocupação muito grande lá. E lá fora, não somente os jogos online, né? Porque aqui no Brasil a gente está falando que está sendo regulado agora a questão de iGame, né? De casas de apostas esportivas online. Mas e os cassinos presenciais? Isso já existe nos Estados Unidos, já existe no Uruguai, existe na Argentina, você consegue ir no cassino. No Brasil você não consegue ir ainda. Né? Mas eu acredito que a gente está nesse caminho. Entretenimento é super importante, mas é claro, tem que estar consciente de que também precisa ter, né? O nosso país sofre da educação financeira, tem que também ter essa preparação da educação financeira, mas também voltada para o entretenimento, né? Que a pessoa não acabe se envolvendo aí num vício. Né? A gente tem que ter essa consciência muito clara. Perfeito. Mas o Brasil, eu diria que é um dos 3 maiores mercados hoje. Eu acredito que a gente só perde para Estados Unidos e Inglaterra. Legal. Acho que essa questão de meios de pagamento também, né, passa por mudança no comportamento do consumidor, né? De entender a necessidade de uso de meios digitais de pagamento para acessar esses mercados, seja entretenimento também. Como é que você vê isso? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acredito que a gente deu um avanço enorme durante a pandemia. Né? Porque se a gente olhasse os números, eu vi uma pesquisa esses dias aqui que a gente falava sempre muito sobre população desbancarizada no Brasil. Sim. Olha que coisa mais doida. Antes, né, da pandemia, nós tínhamos um 35% de bancarização e todo mundo sempre usava essa chamada, né? Vamos bancarizar, etc. e tal. Quando você olha hoje, 90% do brasileiro, 93%, usa o Pix. Bancarizou todo mundo, praticamente. Então, quer dizer, ninguém dá mais para falar assim, eu estou criando um banco digital hoje para facilitar a bancarização. Pelo menos no Brasil, não. Em outros países na América Latina, a gente ainda nota de que sim. Ainda é baixa a bancarização. Mas no Brasil se digitalizou de uma tal maneira. O Pix virou queridinho, né? Sim. Ele matou o boleto, ele matou o TED, ele matou o DOC, ele matou todo mundo. Até o WhatsApp, que tem um botão de pagamento ali, que viria a calhar, né? Mas o Pix matou, né? Saiu na frente. Matou. O WhatsApp aqui no Brasil, ele não decolou. Como meio de pagamento, né? Como meio de pagamento. E o brasileiro hoje, tem brasileiro que não sabe o que é um cartão de crédito, mas ele sabe o que é o Pix. Mas o Pix virou até uma brincadeira, né? Exatamente. E eu fico imaginando na agenda do Banco Central, né? Por sinal, o Banco Central vem fazendo um trabalho espetacular, eu diria, com uma agenda tecnológica muito forte de evolução, que a hora que a gente tiver a parte de Pix recorrente e outros produtos voltados a Pix, a gente vem com muita força. O brasileiro vai conseguir utilizar ainda mais o Pix. O Pix vai ficar ainda mais forte. Né? Hoje, por exemplo, na Pay Retailers, 98% do nosso volume aqui no Brasil é Pix. Caramba. 98% é Pix. Legal. Aproveitando esse gancho do Pix, Daniel, com o Pix também vieram alguns comportamentos fraudulentos, né? E eu acho que no mercado, você comentou que boa parte dos clientes de vocês são mercados de apostas, né? São casas de apostas. E eu acho que nessa área não deve ser diferente, deve ter gente tentando entrar de tudo quanto é maneira, assim.
Como que tá isso para vocês? É uma dor latente, constante? Ou já não é mais? Enfim. Como a gente está atuando em vários países, então a gente tem acesso, né? Porque fraudador sempre vai existir, independente do lugar. Aqui no Brasil, a exceção é que existe muito, né? Porque o brasileiro ele é criativo. Às vezes não usa para o bem, né? Mas ele acaba, no final das contas, ele é muito criativo. Sim. Então, nem sempre a gente está à frente. Mas a gente vem aprendendo numa velocidade muito rápida para poder fazer as correções, né? Então, como a gente atua em casa de apostas, aí existe sim, eles nos testam, eu diria que os fraudadores testam os nossos sistemas de uma maneira intensa, né? Porque a gente está falando de um volume grande, hoje, só na Pay Retailers, por exemplo, a gente está processando entre 15 milhões, 20 milhões de transações mês. Transações, né? Não é transações, Entendi. Só de transações. Você imagina, a gente tem ali, vamos falar em volume financeiro, entre 2 bilhões e meio, 3 bilhões mensais para mais. Né? Então, é um volume muito grande. Aí você vê valores pequenos, mas como que é que você trava isso? Então, você tem que ter consulta birôs, você tem que ter um KYC muito forte, você tem que ter um controle, por exemplo, de não aceitar pagamento de terceiro, que é diferente às vezes no e-commerce, né? Que nem esses dias eu fiz uma compra no e-commerce e, por fim, eu fiz a compra estava no meu nome, né? E a minha esposa pagou com o Pix dela. E aí eu falei... E passa, às vezes, no e-commerce. Pix passa. Isso. No nosso segmento de casa aposta, a gente não passa. Não pode, né? A gente não passa. Não passa porque o que acontece é o seguinte... Como que você sabe que vai chegar isso numa conta lá da Bet, né? Da casa de aposta? Se não... Então, a transferência tem que ser da sua conta para a sua conta lá. Então, tem que bater essas coisas, né? Entendi. Então, essa é uma das formas que a gente encontra de evitar e diminuir a questão de fraude. Se eu falar assim, não existe fraude, nesse volume, sempre vai ter alguém tentando. Mas a gente sempre vai estar evoluindo e buscando uma melhor solução, né? Tecnologia está aí para isso. Ataque e defesa. Pois é. É uma luta diária, né? É uma luta diária. Legal. Daniel, e essa questão de China ser vista como muito avançada em meio de pagamento, às vezes a gente tem o costume de falar que os Estados Unidos sempre está um passo atrás do Brasil. Como é que você vê isso? O que é verdade e o que é mito nisso? Então, o Brasil está muito à frente. Para falar a verdade, essa questão do Pix, né, está muito à frente. Na América Latina, na América, eu diria. Só que a gente tem, obviamente, um mercado muito importante que é a China. Né? Lá na China, você consegue fazer pagamentos através do WeChat, que é a plataforma mais utilizada. Não se usa quase o WhatsApp, não se usa o WhatsApp no país, não é permitido. Mas o WeChat ele tem muito mais atuação do que, por exemplo, um cartão de crédito. Ele tem muito mais né, o alcance dele. Eu diria que hoje eles sim são mais avançados que nós, mas tem uma dificuldade que isso não se expande para outros países. O que eu vejo do Brasil? O Brasil está muito à frente em que sentido? Quando você viaja para um país na América Latina, eu estava na Argentina na semana passada e entrei para fazer uma compra. Bobeira. E lá estava uma plaquinha, pague com o Pix. Falei, Buenos Aires, pague com o Pix. Olha que coisa interessante. E aí eu fiquei interessado, né? Vamos conhecer e tudo. E a pessoa falou assim, não, a gente tem conta, você pode pagar no Pix e você vai pagar no câmbio, você paga em reais. Caracas. Aí eu Pix falei assim, internacional, né? Pix internacional com uma conta internacional. Eles têm uma conta internacional que paga no Pix. E aí a conta é aquela mesma coisa, né? São muitas as contas que tem hoje no mercado que são contas globais, né? Usa uma conta global, paga, recebe, simplesmente transfere o dinheiro. Eu acredito que é assim, existe uma popularização dos meios de pagamento. E o Pix no Brasil ele vem assumindo. E a mesma coisa acontece na Colômbia. Você vai encontrar lugares que você consegue pagar com o Pix. Você vai em outros países da América Latina, no Paraguai, você consegue pagar com o Pix. Então, o Brasil está assumindo. Eu acho que o Brasil, através do Banco Central, fez um excelente trabalho e puxar essa frente. Nos Estados Unidos tem o FedNow? Tem, mas o cartão ainda lá é dominante. O cartão de crédito, né? Cartão de crédito é dominante. 98%, 99% da população tem e mais de um. Então, é dominante. E o pagamento em dinheiro ainda também é muito forte nos Estados Unidos por questão cultural, né?
Mas o Brasil saiu na frente. Eu posso dizer uma coisa que é... O Pix realmente ele vem batendo, quebrando as barreiras aí. Tem algum outro país que acompanha esse movimento? Que você pode A gente falar? tem visto, por exemplo, no México, né, que você pode utilizar o SPAY, que é um produto muito similar ao Pix, tem algumas diferenças. A gente também tem esse meio de pagamento aí na Pay Retailers, que ele é o mais forte. Né? E em outros países tem as carteiras digitais, que você consegue fazer sua compra através das carteiras digitais. Assim como acontece com o PicPay, tem uma outra carteira digital que a gente vai estar lançando em breve aqui no Brasil pela Pay Retailers, que você também vai conseguir fazer suas compras, né, como um meio de pagamento. Mas a verdade é que o pagamento instantâneo, eu acho que essa é a palavra, caiu no gosto do consumidor. Já se acostumou com isso, né? Já se acostumou com isso, porque você paga, você recebe na hora, você não tem aquela coisa, né, da preocupação de pagar uma fatura que, né... Por isso e é fácil, né? E é Para fácil. o lojista também, né? Ele não se preocupa com chargeback, esse tipo de coisa, né? Ele viu que o dinheiro está na conta, né? Exato. E é isso que a gente... E aí você vai falar assim, mas Daniel, por que em casa de aposta o queridinho de meio de pagamento é o Pix? Imagina você, por exemplo, com uma transação em cartão de crédito. Você fez uma aposta no seu time do coração. O seu time perdeu. Você vai lá e pede um chargeback. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Tá certo. Perdi. Rapaz, não tem volta. É por isso que acontece. Alguns mercados não tem nem como você operacionalizar qualquer outro tipo de meio de pagamento. Então, o Pix levou uma vantagem tremenda. Foi uma jogada de mestre aí do Banco Central. Sem dúvida. Legal demais. E como é que está a questão de... Eu ia falar de IA tanto em segmento de meio de pagamento, e depois acho que a gente pode falar também do mercado de apostas, que é um mercado que a gente sabe que você tem bastante conhecimento. Mas no mercado de meios de pagamento, como que você vê a entrada de IA nesse mercado? Que acho que é inevitável a gente falar disso, né? Tá todo mundo falando e tal. Como que vocês já estão pilotando alguma coisa? Já tem coisa mais sólida? Não, com certeza. Eu acho que inteligência artificial não tem como você não estar utilizando hoje em meios de pagamento. Não tem como. Principalmente com KYC, né? Know Your Customer. Quando você vai pegar e vai fazer um onboard de um novo cliente, isso é extremamente importante. Seja para fazer comparação de foto, de arquivo, né? E até para controlar alguns comportamentos. Não dá mais para fazer manual. Imagina no nosso tamanho. Com um volume desse tamanho. Com um né? volume desse tamanho. Não é possível fazer isso aqui no Brasil hoje. Para você ter uma ideia, a nossa parte de compliance, eu tenho 3 pessoas. Caramba. E funciona perfeitamente bem. Mas isso por quê? Porque tem toda uma inteligência artificial que está rodando por trás e que nos auxilia a ver comportamento, o que está acontecendo, o que pode ser fraude, né? Acender um red flag aqui, né? Uma bandeira vermelha de um lado, de outro, que aí é onde a gente vai fazer a análise e vai fazer puxar esses dados. Mas hoje eu nem vejo como funcionar uma operação em meios de pagamento sem inteligência artificial. Não tem como. Até na parte de antifraude também, né? Já tem solução. Antifraude, se o antifraude não tiver ali inteligência artificial, não tem como. Não tem como. Hoje eu vejo muito difícil. Né? Porque você fica mais eficiente e você fica mais seguro. Né? Porque o ser humano, imagina, num volume desse tamanho, quantos erros não poderíamos ter? Exato. Você continua tendo erro ainda com inteligência artificial? Continua. Mas o percentual de erro ele é muito menor. Né? Então, É uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta. Eu diria que hoje é inevitável. Né? Hoje, quem não usa ChatGPT na sua própria vida pessoal, né? Todo mundo usa ChatGPT. Eu, para revisar textos, para mandar uma mensagem, fala assim, poxa, deixa eu ver se eu consigo escrever melhor. Quem não tira proveito disso, né? Às vezes fazer um vídeo, você fala, vou usar um ChatGPT. No processo criativo como um todo, né? Acho que dá um help legal, assim. E, Daniel, por curiosidade, no mercado de apostas, você já tem visto a galera usando muito isso até do lado do jogador? Porque me parece um pouco interessante a hipótese de você talvez construir robôs ali para probabilísticos, digamos, né? Para resultados de jogo. Já tem alguma coisa dessa linha? Ah, tem bastante, hein? Se você entrar no Google e der uma pesquisa ali, já vai encontrar várias ferramentas. Bem fácil, né? E aí o pessoal sempre vai utilizar, né? Porque assim, todo mundo que está fazendo uma aposta tem expectativa de ganhar, não tem? Mesmo brincando. E aí se você tiver pelo menos ali alguns percentuais para saber para onde mais está tendendo, é que é difícil de prever. Porque no futebol ganha quem faz gol, né? Exato. Então você imagina. Como que é que às vezes a gente não consegue prever? Né? A gente teve o jogo do Brasil aí recente, imagina só, ganhamos da Inglaterra com o gol do Hendrick, né, no menino ali. Quem apostou nele?
ele não estava nem escalado no time titular. Mas quem apostou, tenho certeza que ganhou muito bem, né? Total. Fica difícil. E você deu uns exemplos bons do regulatório do Brasil, tanto do Banco Central, que se destacou, e o recente de jogos também, que veio a calhar. Onde é que você acha que a parte regulatória dos governos atrapalha ou ainda não está tão avançada? O que eu acredito é o seguinte, né? Não está ainda tão claro, porque assim, a gente sabe como as empresas sérias vão atuar. Mas e aquelas que não são sérias? Né? Porque em todo mercado existe o mercado cinza, né? Que a gente sabe que vai acabar fazendo algum tipo de artimanha para não pagar impostos, para não ter arrecadação e uma série de coisas, né? Então, eu acho que hoje a nossa maior preocupação é como evitar a fraude por parte de empresas que queiram prejudicar o consumidor final, o jogador, né? Digamos assim. Então, e como qualquer outro mercado, sempre vai existir empresas sérias e empresas não tão sérias, né? Mas eu acho que essa é a grande preocupação da regulação que ainda não está tão clara, né? E também a questão dos influenciadores, né? Porque o que acontece, né? As pessoas, elas são... É difícil você ter controle, né? Cada pessoa tem uma forma de agir. E às vezes naquele intuito de ganhar, ser mais reconhecido no seu trabalho, de repente tem o pessoal que extrapola, né? A gente viu o caso aí levantado pelo Fantástico, na época do jogo do Tigrinho, que, né, quantos influenciadores não acabaram sendo investigados, influenciadores famosos que foram investigados. Por quê? Porque estavam induzindo o jogador, o consumidor, a pensar que aquilo era um investimento. E jamais, né? Você fazendo uma aposta, quando você vai lá e joga na Mega Sena, por exemplo, não é certeza que aqueles R$5 que você utilizou naquela aposta você vai ganhar. É um jogo. Você quer estar no meio, você quer participar da emoção, de conferir os números, mas você tem que estar consciente de que aquilo é entretenimento, não é investimento. E eu acho que isso ainda não está tão claro, mas e é por isso que a gente vem trabalhando com o MID, né, no Conselho de Jogo Responsável e esportes, que a gente realmente está preocupado com essa situação e trazer uma cartilha que venha a ajudar nesse sentido, né? Quais são as melhores práticas para esse mercado? Isso aconteceu também com criptomoedas, né? Influenciadores com casas de investimento de criptomoedas foi a mesma também, coisa. Nunca se separando o joio do trigo ali, o que valia a pena e o que não valia, né? Acho que passa um pouco pela maturidade do consumidor também. Hoje o consumidor está numa jornada de maturação, de entender ali as avaliações das empresas e tudo mais, mas ainda pode cair nessas armadilhas, né? É que o discurso também ele cola muito porque tem aquela questão do dinheiro fácil, né? Joga lá o joguinho do Tigrinho e você ganha a moto que eu comprei é nessa linha. Nessa linha. Ganhei essa moto aqui porque eu joguei Tigrinho, lá. Né? E... Tá na lancha fazendo anúncio ali, isso. É por isso, e aí, né? cara, eu acho que inclusive foi importante esse movimento para trazer o peso que hoje um moleque lá no Instagram, influenciando milhões de pessoas, ele tem um poder de influenciar uma galera, então tem que ser responsável, né? E aí, quando você traz para o mercado de apostas, acho que tem essas complexidades envolvidas. E aí, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. Mercado brasileiro, aí eu vou quebrar minha pergunta em algumas partes, eu tenho algumas curiosidades, até dentro do MID, você falou de esportes, né? Mas no mercado de apostas, que é o que a gente tem hoje aqui, futebol, tênis, vôlei, etc e tal, você acha que a gente está longe do pico de mercado no Brasil? Ou já chegamos? Eu acho que ainda a gente está longe. E por que está longe? Eu ainda digo que está longe, porque a gente só atingiu... Eu vejo que as casas de apostas atingiram, por enquanto, o futebol. Mas o Brasil, ele tem... Tudo bem, o futebol ele é o esporte preferido. Todo brasileiro gosta de futebol. Dificilmente você encontrar alguém que não gosta. Mas ele talvez não chegou ainda a atingir outros esportes, né? Lá fora, por exemplo, a gente vê casos onde o tênis tem uma força gigantesca. Boxe, né, também. O boxe. Então, bom, a gente teve aí a luta agora, né, do Popó com o Bambam. Quanta gente não apostou? Eu fiz a minha primeira apostinha.
Você fez uma aposta ali, ó. Perdi. Eu não vou falar em quem eu Você apostei. tá brincando, Não você vou- apostou no Bambam, cara. Corajoso, né? Que vergonha. Mas eu fui tentar ganhar algumas vezes, né? Não um porcentinho. Uma mas galera falou isso, era tão improvável que eu apostei. É, Eu isso, coloquei o dinheiro lá, que se eu ganhasse, eu ia ganhar muito dinheiro, eu sou né? muito esperto com apostas. Mas Entendi. enfim. Então, eu acho que assim, falta ainda essa expansão. Eu acho que não chegou ainda. Estamos longe de chegar num pico. E ainda estão por entrar no Brasil casas de apostas que não atuam no Brasil ainda porque o mercado não é regulado. Né? Quando a gente estava presente ali com o stand na ICE, que é a maior feira mundial de iGaming, o que a gente pode notar é muitas empresas vindo nos perguntar quando o mercado já estaria 100% regulado para que pudessem atuar aqui. E estamos falando de empresas de tamanhos gigantescos, que não têm presença ainda no Brasil e que estão por vir. Então, você imagina o tamanho da oportunidade que tem, né? Não somente no Brasil, de criar as empresas brasileiras, mas também a oportunidade de ter empresas de fora que estão trazendo uma série de oportunidades aqui para o Brasil. Né? Legal. Você comentou um negócio de esporte, sobre a questão do brasileiro, futebol. Eu acho isso é um fato, né? O nosso esporte é o futebol. Lá nos Estados Unidos você tem 6 ou 7 esportes aí que competem. Tem um movimento do brasileiro assistindo cada vez mais NBA, ou na NFL, etc e tal. Mas eu queria... Acho que isso também é um fato. Mas eu queria trazer para o contexto de esportes. Que isso a gente vem crescendo. Acho que não sei se você tem filhos pequenos, você que tem. A molecada jogando e agora cada vez mais profissionais entrando, né? Se profissionalizando como jogadores virtuais. E as digamos. torcidas organizadas. e tudo, Agora isso é aí. uma loucura. É arena cheia de gente vendo a molecada jogar e tal. Já tem alguma coisa de aposta pro eSports? Como é que tá esse mercado? Tá engatinhando, mas eu diria que na questão de esportes, né, o Brasil já está dando alguns passos. A gente teve recentemente aqui o Pan-Americano e já entrou como uma modalidade esportiva o esportes, né? A gente teve uma brasileira chamada Monique, né, que hoje ela participa no time Union, né, lá do Marco Rossi, até mandar um abraço para ele aí, para o Marco Rossi, que é um grande amigo. Né? E a Monique foi campeã pan-americana com futebol no esportes. E vocês não imaginam quanta gente estava assistindo. Chegou a bater para assistir online essa transmissão. Chegou a bater mais de 100 mil pessoas assistindo. Caracas. Ela jogando. Eu, inclusive, estava ali, eu falei, rapaz, olha que mercado interessante. né? É gigante. E você vai nos eventos, você vai num evento, por exemplo, de League of Legends, que é outro game que chama muito atenção, ele lota um estádio. Esses aí que eu vi, era de LoL mesmo. Que eu vi, LOL, você O lota LOLzinho, um né? estádio. Aquele LOLzinho. Mas você vê uma arena toda escura, lotada de gente pra ver dois moleques Olha, jogando ali, tipo, tá certo. dois carinhas jogando. Não, e tem times profissionais. Você vai... Seleção, tem tudo, né? Né? Tem um time muito forte, o Wolves são um time muito forte, né? Também aí. Então a gente vai acompanhando isso. E o que acontece? Ele vai numa crescente muito grande, né? E o jovem hoje, as novas gerações, eles já nascem dentro do online. Então é impossível você dizer que nós não vamos ter, não somente no Brasil, mas em qualquer lugar no mundo, porque acaba sendo um esporte um pouco diferente. Você pode se conectar. Eu vejo meu filho, por exemplo, que ele joga Fortnite. Você vai jogar Fortnite, você está jogando às vezes com pessoas que estão em outros países. E está tudo bem. E essa integração é muito bacana, né? E aí o que acontece é que o meio de pagamento está sempre ali, porque né, você vai pagar a sua recorrência, vai pagar para jogar. Às vezes você vai comprar uma skin. É isso que eu ia falar, as skins que... As skins, né? Quem não conhece Roblox, quem tem criança Putz, pequena... eu gasto dinheiro com Roblox, viu? Pois Robux, o maldito. os Robux lá, né? Então, eu tenho uma menina de 9 anos, a Ana Laura, e a Ana Laura é fã do Roblox, né? Então, toda vez que, tenho tal, não sei o quê, né? E aí você vê até a Nike investindo. Quero comprar, tem uma loja da Nike dentro da plataforma. Isso. Então, você vê que é um mercado que ele vem crescendo e é algo novo, mas ele chama atenção. E eu jogo Fortnite, eu jogo LOL, eu jogo... Né? A gente vai jogando e acompanha, porque é muito bacana isso. E o pessoal vibra. Você vai... eu convido todo mundo a ter essa experiência em participar aí de um evento. Corridas, né? É algo surreal. Legal. Tem muito espaço.
Corrida já é mais a minha... A sua, né? É que eu venho jogando. Mas o mercado de apostas já entrou nessa linha também? Já tem gente apostando no quem ganha a partida de LOL, sei lá? Já tem gente apostando. Já tem gente apostando pesado. E eu acho que o grande desafio aí é como manter, né? Porque assim, o resultado, né? É isso que é intrigante, porque você entra às vezes numa casa de apostas, você vê como que o resultado ele é atualizado de uma maneira tão veloz que o que você fez de aposta, às vezes é assim, às vezes você está acompanhando num site super importante aqui no Brasil, no UOL, por exemplo, e a casa de aposta já atualizou o UOL, não. Louco isso. Como pode, né? É real time, velho. Deixa eu te perguntar, Daniel, a gente falou muito agora de aposta aqui, game e tudo mais, por conta do regulatório recente. Mas a Pay Retailers atua em outros mercados também, né? Isso. Hoje a gente atua também com streaming, a gente atua também com empresas de tecnologia, de software, que às vezes o que acontece? Vamos pegar um caso, né? Uma empresa brasileira que ela queria testar o mercado latino-americano. Então a Pay Retailers, na nossa tecnologia, a gente construiu uma plataforma. Qual que é a vantagem dela? É uma API só. Você só faz uma integração. E todos os países que a gente for adicionando ao longo do tempo, os novos meios de pagamento, já está dentro dessa API. Você simplesmente vai dentro da plataforma habilitando o que é que você vai utilizar. E aí o que acontece? Uma empresa brasileira queria testar alguns mercados aqui na América Latina. Ela simplesmente foi lá, fez a integração. A gente não tem custo nenhum para a integração. O custo é da empresa, né? Alocando recursos de programadores, etc., para fazer essa integração, que também não é nada muito complexo. Mas feita essa integração e tendo esse acesso, você não precisa ter um escritório hoje para vender a sua licença de software em outros países. Você está conectado, colocou o seu website em outro idioma, trabalhou com localizador, trabalhou com Google Ads, trabalhou com toda essa parte de SEO, você consegue ter aí esse teste em outros países. Então, o seu investimento hoje para começar uma operação internacional, ele é muito mais baixo. E vai receber lá pelo ecossistema local. Vai receber, ele vendeu lá na Colômbia, ele vendeu na Costa Rica, na América Central, ele vendeu na Argentina, ele vai receber aqui no Brasil. Vai cair o dinheiro dele na conta dele aqui. É que tem muito um mercado grande de produtos digitais, e o pessoal quer fazer lançamento, esse tipo de coisa. Então, para não ficar restrito só ao Brasil, o Latam inteiro está disponível, né? Está disponível. Agora você imagina, por exemplo, um jogo online desenvolvido aqui no Brasil. Não necessariamente ele precisa atuar somente no mercado brasileiro. Você deu exemplo de streamings de nicho também, né? Tem outros streamings menores, de nicho, que tem vários. É que assim, a gente obviamente conhece os maiores, né? A população utiliza muito o Amazon Prime, utiliza o Netflix, mas tem muitos outros que às vezes são de nicho, às vezes são para cursos, que as pessoas, preciso utilizar, eu quero ver alguns cursos novos, principalmente desenvolvimento de software, quero estar mais atualizado. Mas esse curso só está disponível na plataforma XYZ lá nos Estados Unidos. Está disponível. Então, o cross-border, ele habilita que a empresa esteja presente de uma maneira virtual, atuando em outros países. Legal. Essa série nova The Chosen, que está fazendo sucesso agora, ela foi feita com crowdfunding. Esse tipo de plataforma daria para um produtor independente conseguir arrecadar fundos para uma fundos em série outros independente, países. né? Muito legal. Explica aí pra galera. The Chosen é uma série agora. Crowdfunding. Crowdfunding, tá. já ia dar um spoiler aí na série, eu já ia contar a série. Mas o crowdfunding é basicamente o cara procurar financiamento através do público que vai consumir, né? Então, o crowdsourcing seria a origem das informações, por exemplo, mas o funding, se eu quiser fazer uma obra de arte, um filme, uma série, eu conseguiria pegar o dinheiro do público, que é o cliente final. Investimento coletivo. Fundos, né? Investimento coletivo, perfeito. Perfeito. E através de uma plataforma como da Pay Retailers, você consegue fazer. Operacionalizar isso. Eu acho muito legal também o que você comentou de recorrência, né? Você ajuda os players ali a gerar essa cobrança recorrente. Isso, exatamente. Legal. Exatamente. E Daniel, olhando para esse mercado de meio de pagamentos, o que você projeta aí para o futuro, que você acha que vem despontando nos próximos, a curto e médio prazo aí, que você acha que a gente vai, sem dúvidas, ver e falar? Eu acredito que o reconhecimento facial vai ser uma forma muito forte no futuro. A gente já vê nas entradas dos condomínios, né? Que já vem mudando muito. Antes era digital,
agora já está indo todo mundo para o facial, incluindo aqui, né? Eu cheguei hoje aqui já, Legal, né? para poder Exato. entrar no prédio, já é facial. No meu próprio condomínio, já é facial. Eu quero acessar o salão de jogos, é facial. Isso facilita muito, porque você evita fraude, você evita roubo, porque um cartão de crédito você pode ser roubado. Mas como que vai roubar a sua face para fazer uma compra, para oficializar uma compra? E não estou dizendo simplesmente nas compras presenciais, mas uma compra não presente, através da internet, que faça a confirmação através de uma validação facial, isso ajuda muito, né? E diminui muito a fraude. Diminui muito a fraude. Eu acho que vamos ver grandes evoluções nesse sentido. Legal. A parte de pagamentos instantâneos vai continuar evoluindo. Gente, não tem como parar isso. É uma agenda que a gente vem notando muito forte, não somente aqui no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos agora com o FedNow, que é muito parecido com o Pix, mas vem nessa evolução tecnológica porque os governos eles viram que existe aí um grande mercado, né? E estão conseguindo trazer para um mercado formal aquele brasileiro, por exemplo, aqui no Brasil, que não tinha nem conta. E você consegue já... É por isso que existe... Eu acredito que isso vem fazer parte e vem ajudar também na evolução até do próprio país, da economia do país, né? Que hoje a gente tem altos impostos, mas em muitos casos, porque não é todo brasileiro que paga imposto. Mas a partir do momento que você tem esses controles e está todo mundo digitalizado, está todo mundo dentro do mesmo barco, né? Todo mundo passa dinheiro pelo mesmo túnel, no caso. Então é por isso que eu sinto que foi uma adoção, o Pix é o queridinho. Eu acho que os pagamentos instantâneos nos outros países também está acontecendo no México, está acontecendo na Colômbia, está acontecendo na Argentina. Por todo lado está todo mundo indo na mesma frente. Está acontecendo na Europa. Então não vai parar. É uma grande onda que chegou para ficar. E a validação aí também, através né, validação facial, com certeza vai ser Legal. Vamos ver grandes avanços aí no futuro. Boa, muito bom. Eu ia perguntar para o Daniel sobre dica de livro, como é que a gente vai? Caminhando para o final, né? Pode ser. A gente sempre gosta de perguntar para os convidados alguma dica de livro, seja de liderança, seja de finanças. Queria que você deixasse aí para a galera que vai assistir esse episódio, que foi uma verdadeira aula também, né? Pode, hoje, eu aprendi bem. sobre meio de pagamento e principalmente apostas, bet e tudo mais. Queria que você comentasse, tem algum livro que você recomenda para a turma? Rapaz, são muitos os livros que tem aí no mercado, né? Mas tem alguns que sempre chamam um pouco mais a atenção, né? Eu gosto de um que é um livro americano, né? Que é o Mark Cunningham quem escreveu, e é um livro que se chama What Got You Here Won't Take You There. E na tradução o que te trouxe aqui não é o que vai te levar mais longe. Então eu gosto muito desse livro, tem aí várias recomendações, né? Mas para quem gosta aí também de trabalhar com um pouquinho de marketing, recentemente eu li o Desmarketize-se aí do João Branco, que Legal. foi o Chief Marketing Officer aí do McDonald's, é um brasileiro. Legal. Que é um livro muito bom para quem gosta, né? Para as empresas aí, os profissionais queiram conhecer um pouquinho mais, vale a pena ler, né? E tem um outro livro do Luciano Santos também, aí, que o pessoal pode anotar, que é muito bom, que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira. Né? Então, para quem é profissional aí, está na área de desenvolvimento de software, é um livro bom para ler e vai talvez aí abrir um pouquinho a mente né, que a gente precisa, às vezes, ser um pouquinho mais egoísta com nós mesmos, né? Para poder chegar mais longe. Legal. Muito legal. Daniel, queria agradecer em nome do Papo Tech, em nome da Maita, a sua presença. Foi muito bom ter você aqui, espero que tenha gostado. E muito obrigado por ter participado com a gente aqui hoje. Obrigado, gente, pelo convite e até uma próxima. Boa, valeu. Obrigado, Gus. Tamo junto, até o próximo. Até mais, galera. Valeu! Valeu, gente.